Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o advogado Fernando Souza, da SVA, Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar sobre alteração, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. O que você precisa estar de olho com relação a essas temáticas? Fernando, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer conversar com você. Bom dia, obrigado, Carlos. Prazer estar aqui de volta. Vamos começar pelo básico, afinal de contas, eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que é um contrato de emprego. Então, o contrato de emprego é a formalização que você dá para esse vínculo que você tem com a empresa onde você vai prestar seus serviços. Nesse contrato ali você vai colocar informações referentes a seu salário, sua jornada, suas responsabilidades. Existem diversas modalidades de contrato de emprego, inclusive a verbal. É, mas é importante que se tenha algum tipo de contrato para você poder saber exatamente quais são os seus limites ali dentro dessa prestação de serviço. Perfeito. Quando a gente entende o estabelecimento desse contrato de emprego, é o momento em que as partes podem ou não aceitar, basicamente, as cláusulas que estão estabelecidas ali, não é isso? Exatamente. A gente sabe que no início da relação de emprego é difícil o empregado ter algum poder, o empregado, ter algum poder de barganhar muita coisa ali, né? Normalmente são até uns contratinhos meio padrões assim que a gente vê o pessoal da contabilidade, do RH da empresa preparando. Mas em tese sim, é a hora que você vai fixar essas questões que a gente mencionou aqui ainda há pouco, a sua jornada, a sua remuneração, uma responsabilidade diferente, a possibilidade de repente fazer uma compensação de jornada, né, de poder ou não descontar alguma coisa do seu salário em caso de algum dano causado à empresa. É nesse momento que se negocia e que se escrevem essas cláusulas. Perfeito. Quando a gente está falando de contrato de emprego, a gente está falando que existe um contrato, um documento real que ambos assinam, e aí, depois disso, então assinada a carteira de trabalho, não é isso? Isso, vamos lá. A carteira de trabalho em si já é a formalização de um contrato de emprego, né? Como a gente está falando, existe a possibilidade do contrato ser verbal. O que acontece, vou falar agora com relação à empresa. A empresa ela é obrigada a documentar tudo. Tudo que é exceção, principalmente, tem que ser documentado. Então, a gente sabe que é comum as empresas fazerem, por exemplo, aquele contrato de experiência. Um contrato de experiência, ele é exceção à regra. Qual é a regra? Quando um empregado é contratado, o contrato dele é por prazo indeterminado. Se você não tem isso escrito num papel, que ele vai trabalhar por 45 dias, que pode ser prorrogado por mais 45 dias, a lei entende que ele foi contratado para trabalhar eternamente na empresa, eternamente enquanto dura, né? Na empresa. Então, é basicamente isso. Você tem a formalização do contrato na própria carteira de trabalho, onde você vai ter essas informações que são as informações legais obrigatórias. Data de início, a função que você vai exercer, se você é vinculado a algum sindicato ou não, qual vai ser o seu salário inicial ali na carteira, e você tem as alterações subsequentes obrigatórias, como alteração de salário, anotação de férias, isso tudo é feito na própria carteira de trabalho. E além disso, a gente tem o contrato, especificamente, aquele documento escrito, onde ali a gente vai ter essas exceções ou essas regulações específicas para cada contrato. Perfeito. Entendendo o que é isso, o que pode, o que não pode, em linhas gerais, ter no contrato? E aí estou falando assim, existem coisas numa categoria que são estabelecidas numa convenção coletiva de uma categoria, mas no contrato eu posso tirar coisas que estão na convenção? No contrato pode dizer que eu vou ganhar menos do que a CLT diz? Quando a gente está. A CLT, a Convenção, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso pode ou não pode?
Então, vamos lá. Quando a gente fala de convenção coletiva, acordo coletivo, a gente diz que esses acordos, esses outros contratos, eles têm força normativa. O que quer dizer isso? Eles viram lei entre as partes. Então, toda anotação que eu tenho, que eu possa fazer dentro do contrato de trabalho, na carteira de trabalho, eu não posso contrariar a lei. Eu tenho que fazer sempre dentro do que a lei prevê, pelo menos garantir o que a lei prevê no seu mínimo. Por exemplo, a Carla Coelho vai contratar o Fernando para ganhar um salário mínimo. Ótimo, um salário mínimo, de repente você Que não precisava legal, nem então, anotar vai ganhar mal. no contrato de trabalho. Mas não, pô, o Fernando é bacana, eu quero pagar para ele 3 salários mínimos. Então, isso você pode anotar na carteira. Você não poderia colocar meio salário mínimo na carteira, porque não existe essa possibilidade. Igual a jornada de trabalho. Hoje em dia é possível e é comum até existir nos contratos uma cláusula onde você pode fazer a prorrogação da jornada. Ah, Fernando, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18. Ah, se você sair mais cedo num dia, você pode. Se você sair mais tarde num dia, você pode chegar mais cedo no outro. E a gente compensa essas horas dentro da própria semana, do próprio mês. Isso é possível se fazer porque a CLT permite, e muitas vezes as convenções e acordos coletivos permitem também. Perfeito. Então, não pode haver redução dos direitos já adquiridos, sejam eles na CLT, sejam eles na convenção. Se o trabalhador, lá na hora de assinar o contrato, ele está precisando de emprego, né? E a gente vive num país que tem um altíssimo índice de pessoas desempregadas, desocupadas ou ocupadas, que já são 3 palavras para dizer que tem gente não conseguindo trabalhar de forma adequada. Né? Porque, assim, Uhum. quando eu era mais nova, eu sabia que tinha gente desempregada, que não tinha emprego. Hoje isso se dividiu de 3 formas diferentes para a gente explicar o que são essas pessoas que estão fora do mercado de emprego formal, né? E aí, nesse contexto, digamos que eu, se fosse uma dessas pessoas, e aí consegui um emprego, olhei o contrato e assinei ele feliz da vida. Legal. Uhum. Dali a 3 estalar de dedo, porque sempre tem um amigo que tu conta, né? E tu fala assim, pô, não, vou começar a trabalhar semana que vem, vou trabalhar 14 horas por dia, 6 dias na semana e vou ganhar um salário mínimo. Aí tem um amigo que fala assim, pô, você tá errado, cara. Isso daí Uma não tá coisa na estranha. CLT, cara. Olha, pô, mas tu não vai ser comerciário, está contra a convenção coletiva e tal, não sei o quê. O que acontece nesse momento quando você já assinou esse contrato, mas ele está descumprindo o que é o básico, ou seja, CLT e convenção. Uhum. Não, se você já começa errado, você já começa fazendo uma poupança que eventualmente você vai cobrar isso do seu empregador. A verdade é essa, porque para a empresa, esse tipo de contratação, ainda mais você formalizando isso de forma contrária ou ferindo a lei, você, na verdade, está fazendo prova contra você mesmo. Então, eventualmente, isso vai virar uma reclamação trabalhista, uma denúncia no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, e a empresa está criando um passivo enorme. É, não existe muita lógica em se fazer alguma coisa dessa. O que acontece muito é se fazer uma contratação que não representa efetivamente o que a pessoa está trabalhando. Ah, como é que é isso? A gente faz o contrato bonitinho, você vai trabalhar 8 horas por dia, 44 por semana, 44 horas por semana, mas na prática você trabalha 38 horas por dia, não recebe hora extra, e isso não é documentado. Ou o cara paga hora extra por fora, etc. Então, essa é a situação mais comum. É pouquíssimo comum você ver algum tipo de contratação no papel que seja contrário ao que a lei determina, senão a empresa vai estar fazendo prova contra ela. Então, é pouquíssimo provável. Perfeito. Eu falei de horário e tal, não sei o quê, mas enquanto você estava me respondendo, eu tive uma outra ideia que chama desvio de função. E aí vou falar, Uhum. eu fui contratada para ser assessora de imprensa de uma instituição um tempo atrás, e na minha carteira de trabalho estava escrito auxiliar administrativo 3. Uhum. E aí o que acontece? Quando eu vou montar o meu currículo para conseguir um novo emprego, eu coloco lá assessora de imprensa, que era o que eu executava. Na hora que o Uhum. meu empregador confere a minha carteira de trabalho com
o meu currículo, ele olha e fala, não, você era auxiliar administrativo 3, que até hoje eu estou tentando entender porque que tinha aquele 3 na minha carteira. Deve ser porque eu faço aniversário dia 3, eles acharam bonito. De qualquer forma, isso é um desvio de função. No contrato, na assinatura da carteira, isso também não pode, né? Não, em tese, todo o teu registro profissional, que além da carteira e do contrato, a gente não tem aquela ficha de registro de empregado, não sei se né, hoje em dia é eletrônico, aquilo ali tem que representar documentalmente a sua trajetória dentro da empresa. Uhum. Essa questão de desvio de função, acúmulo de função, é uma situação, às vezes, muito delicada, porque a gente interpreta muito isso daí, a gente não tem isso muito regulado na CLT. É, Normalmente, quando a pessoa é contratada para prestar um serviço na empresa, ela se dispõe a fazer tudo aquilo que está dentro da capacidade funcional dela. Então, às vezes, o nome que está ali anotado na carteira, no próprio contrato de trabalho, pode não representar especificamente a função que ela exerce na prática, no dia a dia, mas não necessariamente ela vai estar desviada de função. Por que eu digo isso? As empresas não são obrigadas a ter um plano de cargos e salários, por exemplo. Você estava falando que você foi contratada como auxiliar, como é que é auxiliar Auxiliar administrativa administrativo 3. 3? Em tese, a gente entende, então, que na empresa deve ter o auxiliar administrativo 1, auxiliar administrativo 2 e auxiliar administrativo 3. E que Carregadora de para você papel. conseguir subir, para você conseguir subir nessa carteira, existem alguns requisitos objetivos que você deve cumprir para você subir de função. A gente sabe que a maioria das vezes você não tem é raríssimo, só nas empresas muito grandes você vai ter esse plano de cargos e salários efetivados. Então, por isso que eu digo que é uma situação complicada de você comprovar ou alegar eventualmente desvio de função. O que a gente diz, que serve como parâmetro para isso, se você foi contratado por uma carga de responsabilidade, por um salário tal, eu não posso aumentar essa sua carga de responsabilidade sem ter um aumento correspondente do teu salário. É a mesma coisa que a gente fala do acúmulo de função. Pô, Fernando, eu sou auxiliar de administrativo 3, só que estão me dando coisas aqui de gerência da empresa, me deram procuração para assinar, contratar e demitir gente, eu tenho que ficar fazendo contabilidade da empresa. E eu não consigo fazer isso dentro do meu horário. Eu fico aqui até 10 horas da noite porque eu faço meu empilhamento de papel que você falou como auxiliar administrativo, só que eu tenho que ficar até as 10 horas fazendo a contabilidade. Então, eles estão agregando uma função a mais de maior responsabilidade que você inicialmente não foi contratado. E se eles não te pagam a mais por isso, eles estão errados. É que eu Perfeito. estou te falando, o contrato, muitas das vezes, não vai demonstrar isso. Você eventualmente vai ter que fazer prova através de e-mail, de conversa com WhatsApp, de testemunha, por aí vai. Agora, uma alternativa para isso, para uma evolução dentro da empresa, é então uma alteração do contrato de trabalho. Eu, por exemplo, podia sair do auxiliar administrativo 3 e virar assessora de comunicação. E aí um novo contrato, o contrato era alterado e a anotação na carteira poderia também ser alterada? Para que serve essas alterações de contrato? É para isso? Não. Então, o pessoal já deve até ter visto ali na carteira, você tem anotações gerais ali no final da carteirinha, quando ela era física, né? Justamente o lugar onde você faz essas alterações que podem ser eventualmente negociadas no contrato de trabalho. O que é importante a gente entender é o seguinte: tanto pode ser na carteira, como você fazer, a gente chama de um aditamento, ou um termo aditivo ao contrato de trabalho. Você não precisa refazer aquele inicial que você fez, você vai apenas agregando essas novas negociações que vão acontecendo. O que é importante, o pessoal, saber é o seguinte: você não pode jamais fazer uma alteração que seja pior para pior do que você já havia sido contratado. Então, igual a gente falou, a Carla contratou o Fernando para receber 2 salários mínimos. Você não pode chegar daqui a 2 anos e falar, pô, Fernando, o negócio está muito apertado aqui, eu, Carla, sem negociar, sem fazer nada com o sindicato, etc. Isso é uma outra questão. Vou passar o teu salário para um salário. Isso não pode fazer. Ou nem diminuir minha função, as minhas capacidades laborativas dentro da empresa. Então, eu não posso ser contratado como auxiliar administrativo 3 e passar para o 1. Eu só posso progredir, não posso regredir dentro do contrato.
Perfeito. Acho isso importante avisar, porque você não pode começar como chefe e depois virar subordinada de alguém dentro do mesmo Você setor, não dentro do pode. mesmo quadrado. Existem algumas situações que são específicas, quando a gente tem aqui os cargos de confiança. Você pode, esse cargo de confiança, você pode eventualmente ser contratado, ou no meio do contrato você suprir essa função que a empresa precisa. Vou te dar um exemplo que fica mais fácil. Numa agência bancária você tem um gerente, e você tem o gerente geral, o gerente de atendimento, o gerente de e você vai cuidar ali de relacionamento com a empresa, por exemplo, né, com o cliente. Aí esse gerente vai sair de férias. Isso é um cargo de confiança com designação específica dentro da empresa. Sim. Ele vai sair de férias, o que que o gerentão da empresa vai falar? Carlos, faz o seguinte, o Fernando era o gerente de saiu de férias, você vai cobrir a função dele aqui. Então, você, durante esse período que você vai cumprir essa função ali, você está exercendo um cargo de confiança, um cargo comissionado, você vai receber a mais, mas é temporário, você vai só cobrir as férias do Fernando, depois você vai voltar para a sua atividade normal. Então, é possível nesse sentido, mas eu não estou falando de uma alteração do contrato de trabalho. Estou falando de uma função específica que você vai exercer durante um período específico. A alteração, depois que ela é feita em favor do empregado, você nunca pode retroceder. Em termos de nada. Se eu te dou uma jornada de trabalho melhor, Carlos, você trabalha 8, vai trabalhar 7 horas por dia. Pô, beleza, depois você não pode aumentar. Se aumentar, vai pagar hora extra. Legal. Salário, eu estou te pagando um salário maior, depois você não pode diminuir. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de negociar, tanto negociar inicialmente o contrato de trabalho, como eventualmente a alteração. E o importante é o seguinte, essas alterações, elas nunca podem ser unilaterais. Não pode chegar o empregador e simplesmente alterar o teu trabalho, teu contrato de trabalho. Ela tem que ser negociada com você e você tem que aceitar. Maravilha. Agora, quando a gente fala de contrato de trabalho, a gente já entendeu. Estabelece um contrato, ela tem alteração. Só que a questão, quando a gente fala de suspensão de contrato, a gente entende que é quando você está acabando com o contrato e aí está rolando uma possível demissão. Agora, um termo que também é usual é a interrupção de contrato. E eu queria saber quando é que pode interromper um contrato e por que motivos a gente interrompe um contrato. Então, a interrupção do contrato é quando você tem vou chamar de paralisação da atividade do empregado naquele contrato de trabalho. É, ele é um menor, por exemplo, que vai servir o serviço militar. Vai ser, tem 18, ele foi contratado com 17 para 18, com 18 ele vai ser obrigado a fazer o serviço militar, então você interrompe esse contrato de trabalho. As obrigações do empregado para com a empresa são interrompidas ali naquele momento. Só depois que ele terminar o serviço, o alistamento militar, o serviço militar, ele volta para o trabalho e começa a fluir de novo as obrigações, tanto entre o empregado quanto o empregador. A gente tem dois termos, a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Para a gente imaginar a suspensão, imagina que você tem uma linha reta, né? Na Uhum. suspensão, o prazo está fluindo, normalmente você levanta, você suspende os efeitos desse contrato, ele continua fluindo, acabou essa suspensão, você volta com ele para essa mesma linha do contrato de trabalho. Na interrupção, como o próprio nome diz, você para esse contrato de trabalho aqui, ele só volta a surtir efeitos quando ele retorna para a atividade dele. São conceitos um pouquinho diferentes, mas legalmente são diferentes na hora de você fazer essa interpretação. Quando a gente pensa em suspensão e interrupção, a gente está falando que nesse período o trabalhador não vai estar recebendo seu salário porque não vai estar trabalhando, não vai estar recebendo fundo de garantia, nem contando os meses para o 13º, porque ele efetivamente não está laborando. É isso. Exatamente, exatamente. Maravilha. Quando ele retoma os direitos já adquiridos. Ele não pode retornar e aí sair do auxiliar administrativo 1 e virar auxiliar administrativo 3 Não, porque teve suspensão ou interrupção. exatamente. Aquilo que a gente falou, o que é acordado, você não pode retroceder.
Então, se o contrato foi interrompido quando você recebia como auxiliar de administrativo 3, você tem que voltar recebendo. Aí, se você voltou 2 anos depois, você vai voltar com o salário mínimo desses 2 anos depois, né? Que você provavelmente ele aumentou, porque a gente tem, né? Todo ano a gente tem a adequação dos salários, etc. Alguns benefícios diferentes que tenham sido eventualmente negociados para aquela categoria. Então, você volta com todos esses seus direitos ali garantidos. Maravilha. A gente está chegando no final do programa e a minha máxima é sempre assim: todos nós trabalhadores não somos, em sua maioria, especialistas em análise de contrato. Isso é uma coisa muito séria. Para a gente não sair assinando, e como a gente falou no último programa que nós gravamos, né? Não é necessariamente que assinou ferrou, mas é sempre bom assinar tendo certeza, tanto no momento da contratação, como na suspensão, na interrupção de um contrato, de que forma que os sindicatos podem auxiliar os trabalhadores. A gente sempre recomenda, isso é uma máxima que a gente tem no direito, você antecipar a eventual resolução de problema é muito melhor do que você deixar para depois que o leite entorna, para você colocar de volta na vasilha é difícil, né? Então, você procurar antecipadamente um sindicato para te ajudar a entender os termos da contratação que estão feitos. Isso não é comum, tá, Carlos? Eu já te digo que é raríssimo. As pessoas só vão procurar o sindicato ajuda quando dá problema. Exato. Então, se você consegue antecipar isso, você leva, sindicato do vestuário, estou sendo contratado aqui nessa empresa tal, pô, como é que essa empresa, ela paga legal, não paga legal, tem algum problema que é crônico lá, que não é crônico, pô, dá uma olhadinha aqui, eles mandaram aqui o contrato para assinar, é isso mesmo, a jornada aqui é essa, o piso é esse, está tudo certinho. Pô, você antecipa uma série de situações que podem te evitar um problema grande lá na frente. Então, você contar com a ajuda do seu sindicato de classe, com um advogado militante na área trabalhista, você procurar se informar é sempre a melhor opção, Carlos. Maravilha. Eu acho que ao longo desses quase 10 anos que eu estou aqui na bancada do programa Trabalhador em Foco, ora lá no estúdio da TV e desde o início da pandemia, aqui direto do meu muito mais home do que office, mas do meu home office, uma coisa que eu aprendi é que a gente, quando está relacionado a qualquer instância que passe pelo direito, a gente não pode falar de desconhecimento para tentar se safar de uma coisa que a gente assinou e tá, não sei o quê. Por isso é tão importante a gente pedir ajuda para não assinar um papel que depois vai estar errado. Não, exatamente, pedir ajuda não é vergonha nenhuma, pelo contrário, mostra que você não conhece daquele assunto, você precisa de alguém que conheça para te ajudar naquela situação. Se as pessoas tivessem essa consciência de que você antecipar eventual resolução de problema muito melhor do que esperar o problema acontecer, a gente teria muito menos litigios aí ocorrendo, tá? Maravilha. Fernando, muitíssimo agradecida por mais uma vez despender tempo com a gente e compartilhar conhecimento com o nosso telespectador e até breve. Obrigado, Carla. Até mais. Precisando, é só chamar. Pode ter certeza. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, você que ficou de casa, do celular, assistiu no ônibus, ouviu, não importa onde. Obrigada por ter ficado com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco aqui na Grade da TV Petrópolis. Até breve. Tchau, tchau.